Meu Rio é uma organização que faz um acompanhamento e uma fiscalização das ações do Poder Executivo e do Legislativo, identifica oportunidades de campanha e convoca os seus membros a participar dessas campanhas, tentando aproximar um pouco o cidadão comum da política. As pessoas falam, os políticos não me representam, os partidos não me representam, ninguém me representa. A gente precisa se reunir de alguma forma e tentar mudar isso diretamente. Está no DNA do Meu Rio aliar a tecnologia de ponta, inovadora, com princípios de mobilização social que existem há anos. A primeira vitória muito marcante que a gente teve é a da Escola Friedenreich, que foi impedir a demolição de uma das melhores escolas públicas do Rio de Janeiro, que viraria um estacionamento para a Copa do Mundo. Uma mãe, na época, ela mandou um pedido para o site do Meu Rio para ser uma mobilização para a escola então não ser demolida, não ser transferida. Foi lançado virtualmente uma petição onde as pessoas apoiaram. Eu lembro que teve um apoio de mais de 15 mil pessoas. E depois de muitas idas e vindas nessa mobilização, que passou por e-mail, pressão por Twitter, telefonaço, as crianças foram até Brasília, audiências públicas, muita pressão levou à vitória. E a gente queria pedir ajuda para isso, de escola, dos cariocas, de todo mundo. Em 2013, o governo do estado desistiu de demolir a Escola Friedenreich e hoje a Escola Friedenreich é uma das melhores no IDEB do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que as pessoas participam mais porque hoje em dia tem ferramentas disponíveis para que elas participem de forma mais qualificada. A galera que participa sabe que a gente desenvolve esse tipo de trabalho e eles enxergam a gente como um receptor dessas demandas que eles têm, dessas insatisfações. Eles trazem pra gente com a esperança de que a gente vai encaminhar essa demanda. A gente trabalha muito com o conceito de escuta ativa da cidade, de conversar com outras pessoas, com outros grupos, com coletivos que estão no território, que sabem muitas vezes muito mais que a gente sobre determinado tema. Então é conciliar essas duas coisas. Aconteceu uma coisa na minha vida que ninguém está preparado. Para ter um filho desaparecido, ninguém te ensinou isso ou falou que um dia ia acontecer isso. Em 2014 a gente estava querendo trabalhar muito com algum tema ligado à segurança pública. E a fala principal da Jovita foi que era um absurdo uma mãe procurar um filho ou uma filha desaparecida dentro da divisão de homicídios. A gente mobilizou quase 15 mil pessoas que enviaram pressão por e-mail diretamente para a polícia e para o secretário e depois centenas de ligações também para o gabinete do Beltrame pedindo a criação dessa delegacia. Depois de 13 anos de luta por essa delegacia. Hoje em dia, praticamente 80, 90% dos casos são resolvidos. Antes da inauguração dessa delegacia, o desaparecimento ele era um setor, e esse setor, em 22 de setembro de 2014, ele foi extinto e elevado à categoria de delegacia. Nada que uma demanda social, uma demanda de mães, não consigam. O primeiro impacto prático foi essa mudança de lógica do carioca de passar a acompanhar, passar a participar, a fiscalizar melhor as decisões que são tomadas na cidade, né? No dia seguinte das eleições, que elegeu o atual prefeito, a gente viu numa revista uma nota super pequena falando que os vereadores estavam querendo aprovar um projeto de salário vitalício para eles. Em menos de 24 horas a gente conseguiu 40 mil pressões, né, em cima dos 51 vereadores. E no dia seguinte, quando a emenda seria votada, a gente acabou conseguindo derrubar ela por 40-0. 40 votos não, nenhum voto sim. O projeto está arquivado, ou seja, não haverá mesada, ele não volta à pauta. O Meu Rio existe, ele veio para ficar e a gente vai permanecer fiscalizando, no mínimo detalhe, os vereadores, os deputados, os secretários, os prefeitos. Quanto mais corpo e mais força a gente puder ter, mais impacto a gente vai conseguir ter na cidade. Uma boa cidade para o futuro
é uma cidade em que, primeiro, a participação popular seja muito maior, as decisões sejam tomadas muito mais horizontalmente do que verticalmente, e afinal, ninguém melhor do que o próprio cidadão para definir que tipo de cidade ele quer viver. Os políticos passam, mas a cidade e os cidadãos permanecem.